Bom dia. Good morning. A graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de vós. May the grace and peace of the Lord be on each one of you. Compartilhar acerca do reino de Deus com a igreja é sempre um privilégio. Sharing about the kingdom of God with this church is always a privilege. E é sempre uma grande responsabilidade. And it's always a great responsibility as well. Porque nós temos temor. Because we have fear daquilo que Deus nos chamou para fazer. of what the Lord has called us to do. Eu costumo dizer que se um homem ou uma mulher assumir o púlpito e ele não tremer as pernas, alguma coisa há de errado. I always say that if a man or a woman comes to the pulpit and their legs don't tremble, then there's something wrong. Então isso eu quero dizer que eu estou tremendo. So I can tell you that I'm trembling. Ontem eu falei com a minha esposa, falei, mas por que você vai tanto no banheiro? Eu falei assim, por quê? I spoke to my wife yesterday and she said, why do you go to the bathroom so many times? And she said, well, you can guess. Toda vez que eu vou pregar, o dia que antecede não é fácil. Every time I'm going to preach, the day before is always a bit difficult. E eu louvo a Deus por isso. And I praise the Lord for that. Porque Ele me chamou para esta obra. Because He has called me for this work. Amém. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Please open your Bibles to the letter of Paul to Romans, chapter 6. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. So Romans 6, 1 to 11. What shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or do you not know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into the death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we've been united with him like this in his death, we certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him, for we know that since Christ was raised from the dead, he can no longer die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once and for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos fazer menção do Teu nome, dizendo que Ele é santificado, glorificado e majestoso. Fala, Senhor, conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Importa, Senhor, que nós, neste momento, venhamos a diminuir para que o Teu nome venha a crescer. Para que a Tua palavra venha a ser plenamente compreendida, Senhor. Age, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade e segundo a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. I'll try and summarize.
Heavenly Father, we come before you and we pray for your word. We pray that it will fall on fertile ground, that your will be done, that you will open our hearts and ears to hear your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amém. Olhar para a carta de Paulo aos Romanos, né, é sempre um desafio. So looking at the letter of Paul to the Romans is always a challenge. Especialmente o capítulo 6 da epístola. Especially chapter 6 of the epistle. Já foi dito que o capítulo 6 e o capítulo 7 é como um parêntese entre os capítulos 5 e 8. It's often said that chapter 6 and 7 is like a parenthesis between chapter 5 and 8. Porque do capítulo 1 a 5 e do 8 ao 16, Paulo está tratando do mesmo assunto, a respeito da justificação pela fé. Because in chapter 1 a 5 1 to 5, Paul is talking of justification in Christ. e o 8 a 16 é o mesmo assunto que Paulo está tratando. And from 8 onwards, it's the same thing that he's talking about. Então Paulo faz como que uma pausa na sua fala e ele entra com o assunto no capítulo 6 e o capítulo 7. And so Paul makes a pause in chapter 6 and he comes to a new subject in chapter 6 and 7. Então hoje nós vamos falar um pouquinho acerca deste capítulo e é um dos assuntos mais importantes da fé cristã. So we're going to talk a little bit about this chapter, and it's one of the most important subjects of the Christian Nós faith. vamos falar um pouquinho desta doutrina que está presente em todo o Novo Testamento. So we're going to speak about this doctrine that sees its way through the whole of the New Testament. Especialmente nos ensinos de Jesus, nos ensinos dos apóstolos e fortemente no ensino de Paulo. Which sees itself through the teachings of Christ and the apostles, and especially of Paul. Hoje nós vamos olhar um pouquinho para a doutrina da regeneração, ou, como alguns a conhecem, o novo nascimento. So we're going to talk about regeneration and the new birth. Essa doutrina fala-nos de uma nova vida, essa doutrina fala-nos de um novo nascimento, fala-nos de uma nova ressurreição que os santos receberam em Cristo Jesus. So this doctrine speaks of a new being, a new resurrection that the holy ones receive from the Lord Jesus. Mas é importante notarmos que só pode ressuscitar aquele que morreu. But it's good to notice that one can only rise from the dead if you died. De outra forma, não pode haver ressurreição. Otherwise, there can be no resurrection. É impossível ressuscitar aquele que está vivo. It's impossible to resurrect somebody who's alive. Isso é muito importante para aqueles que seguem a Cristo. And this is very important to those who follow Christ. Pois a palavra de Deus diz que nós temos que morrer para então ressuscitarmos com Cristo. Because the word of God says that we must die first to then rise again with Christ. E o texto mais clássico que mostra isso para nós no Novo Testamento é o discurso de Jesus com Nicodemos. And the text that brings this to life in the New Testament is the passage where Jesus is speaking to Nicodemus. E ali Jesus fala para Nicodemos de forma enfática: importa-vos nascer de novo. And then Jesus is very clear in his message to Nicodemus that you need to be born again. Em outras palavras, ele está falando: você está morto. In other words, he's saying you're dead. Nicodemos conhecia a lei. Nicodemus knew him. Nicodemos era uma isma pessoa que falava acerca da lei de Deus. Isma perito. Oh, he was an expert at speaking about God. No entanto, ele estava morto. But he was dead. E aí nós vamos ver Paulo escrevendo também aos Gálatas e dizendo como deve ser a verdadeira vida cristã. And then Paul also writes to the Galatians telling them how a Christian life should be. Olha o que Paulo diz para os irmãos da Galácia. Look at what Paul says to the brothers in Galatia. Estou crucificado com Cristo. I am crucified with Christ. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Therefore, no longer I, but Christ lives in me. E esse viver que agora vivo na carne, vivo vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. And this life that I now live in the flesh, I live to the one who died for me. Aqui nós vemos Paulo demonstrando como deve ser a vida cristã. So here Paul is showing how a Christian life should be. Ele não vive mais para ele mesmo. He no longer lives for himself. Ele não vive mais de qualquer maneira. He doesn't live in any in any old way. É Cristo quem vive nele. But it's Christ who lives in him.
Cristo vive nele direcionando os seus passos, Cristo vive nele direcionando a sua carreira, Cristo vive nele conduzindo a sua vida totalmente. So Christ lives in him, guiding his path. Christ lives in him, directing where it should go Totalmente. and totally. Ou seja, a nossa vida tem que ser direcionada por Cristo. In other words, our lives must be directed by Christ. É isso que Paulo está falando. Estou crucificado com Cristo. And this is what Paul is saying. I am crucified with Christ. Estou morto com Cristo. I am dead with Christ. Mas também estou ressuscitado com Cristo. But I am also resurrected with Christ. Se nós entendermos que nós fomos mortos com Cristo, a nossa vida vai ser diferente. If we understand that we were dead with Christ, then we will understand that we live with him. Porque nós vamos ressuscitar com Cristo. Because we will rise with him. Isso é muito importante para nós cristãos. And this is very important for us Christians. Mas eu quero dizer algo e deixar claro que nós não vamos fazer uma exposição completa de todo esse texto. But I want to make it just clear that we're not going to go through the full text. Até porque precisaríamos de muito mais tempo só para expor o capítulo 6 e 7. Because we would need a lot more time just to look at chapters 6 and 7. Mas nós vamos dar uma olhada acerca de alguns aspectos do que esse texto diz acerca da vida que devemos ter. But we're going to cover just some aspects of what of the life that we should live according to this text. O versículo 2 diz: de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós que morremos para o pecado? Verse 2 says, by no means, we died to sin, how can we live in it any longer? Como podemos viver pecando se morremos para o pecado? How can we go on sinning if we died to sin? Aqui vemos de forma clara que a morte e a vida não podem coexistir. Here we can see that life and sin cannot coexist at the same time. Não podemos estar vivos e mortos ao mesmo tempo. We can't be alive and dead at the same time. Ou estamos vivos em Deus, em Cristo Jesus, para glorificar o seu nome, ou estamos mortos espiritualmente no pecado. We're either alive and living for Christ and God, or we're dead in our sin. É muito interessante nós notarmos que hoje há muitos cristãos que pensam que estão vivos. It's very important to note that a lot of Christians today think that they are alive. Mas enganam a si mesmos, porque vivem uma vida dissoluta, vivem na mentira, vivem uma vida que não demonstra a verdadeira vida cristã. But they fool themselves because they live a life that shows by no means that they are Christians. They live in sin and they do all the things that they used to do before. Negam a Cristo com as suas atitudes. They deny Christ with their own attitude. Vivem no erro, vivem dominados pelo pecado. They live in sin and live dominated by it. Mas como cristãos, nós precisamos entender que estamos mortos para o domínio do pecado. But as Christians, we need to understand that we are dead to the dominion of sin. E aí eu quero concordar com o que o reverendo John Stott diz. And I want to agree with what John Stott says. Ele diz que Paulo declara a impossibilidade literal da prática do pecado por parte de um cristão. So what he's saying is he literally denies the sin, a Christian living in sin. Pois esses devem viver em novidade de vida. Because they need to have a new life. Ou seja, se somos cristãos, a nossa vida não é mais como antes. In other words, if we're Christian, our lives cannot remain the same. A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Our lives need to be lived for the glory of God. Em todos os aspectos. In all aspects. Na vida social, in your social life, na vida familiar, in your family na life, vida comunitária, in your community, em especial na igreja. and especially in church. Porque se nós não tivermos esse entendimento de que somos uma nova criatura, Because if we don't have the understanding that we are a new creation, nós não entendemos o cristianismo. we don't understand Christianity. Nós estamos enganando a nós mesmos. We are fooling ourselves. Mas a Bíblia nos exorta continuamente a viver para a glória de Deus. But the Bible challenges to continuously live for the glory of God. A verdadeira vida cristã, ela é realizada no homem através da obra do Espírito Santo. The true Christian life is only possible in humans through the Holy Spirit. Precisamos entender que é uma obra realizada pela Trindade. It's a work that is done by the Holy Trinity. Eu vou explicar por quê. I'll explain why. Nós lembramos que quando Jesus Cristo morreu, ele foi ascendido aos céus.
We understand that when Christ died, he rose to the heavens, E logo após ele ter sido ascendido aos céus, and straight after this, ele enviou o Espírito Santo he sent the Holy Spirit para nos capacitar, to equip us, para nos ajudar, to help us, para compreender a plenitude da verdade de Deus. to understand the fullness of the glory of God. Então nós entendemos que Deus está no céu, So we understand that God's in heaven, o Filho está à sua destra, the Son is on his right, e o Espírito Santo é quem age no meio da igreja, no meio do seu povo. and the Holy Spirit is who acts in the middle of the Ou church and his seja, people. toda a Trindade é glorificada. In other words, the whole Trinity is glorified. Deus faz a sua obra de forma perfeita. God does his work in a perfect way. E é esse Espírito Santo que regenera o homem e o transforma em uma nova criatura, And it's the Holy Spirit that regenerates men and transforms them into a new para a creation glória do Pai. for the glory of the Father. Então, nós entendemos que fomos libertos pela ação plena de Deus. So we understand that we were freed by the action of God. Nós somos agora um novo homem e não podemos viver mais escravos do pecado. We are a new man and we can and woman, and we can no longer live in sin. Devemos viver para a glória de Deus. We should live for the glory of God. John Owen, pastor puritano do século XVI, diz o seguinte: John Owen, a Puritan pastor from the 16th century, says the following. é importante lembrarmos que toda a Trindade está envolvida na obra da regeneração. It's important to understand that the whole of the Trinity is involved in the work of redemption. Ela se origina na bondade e no amor de Deus como Pai, It starts in the goodness of God and love of God as the Father, em sua vontade e propósito e conselho. in his will and purpose. É uma obra do seu amor e graça, It's a work of his grace and love, obra que Jesus Cristo, nosso Salvador, adquiriu gratuitamente. the work that Jesus Christ acquired freely. E é o Espírito Santo que opera o lavar regenerador e renovador em nossas vidas, conforme Tito 3, 4 a 6. And it's the Holy Spirit that cleanses us and regenerates us according to Titus 3, 4, 6. 3, 4 to 6. Veja bem, tudo o que nós somos, somos por causa de Deus. Everything that we are because of God. Tudo que vivemos, vivemos por causa de Deus. Everything that we live because of God. Porque estamos vivos, Because we are alive, não estamos mais mortos. we're no longer dead. Porque se estivermos mortos, não conhecemos a Cristo. Because if we were dead, we wouldn't know Christ. A matemática é tão simples Maths is very simple. como 2 mais 2 é igual a 4. Just like 2 plus 2 equals 4. A vida cristã é simples. Christian life is that simple. Deixar a velha vida e viver a nova vida. Leaving the old behind and living a new life. Mas o problema é que muitos não conseguem deixar a velha vida. The problem is many find it difficult to abandon the old life. Muitos querem viver as duas vidas. Many people want to live both lives. Vivem um pouco como se estivesse no mundo e um pouco como se estivesse em Deus. They live a little bit as if they were in the world and a little bit as if they were in God. Como pode haver diferença numa pessoa assim? How can you see the difference in somebody like that? Não pode haver. You can't see it. Amados, fomos batizados em Cristo em sua morte. We were baptized in Christ in his death. Com ele fomos sepultados e com ele ressuscitamos. We were buried with him and risen with him. Quando ele morreu, morremos com ele. When he died, we died with him. Assim, se a sua morte foi a nossa morte, And so if his death was our death, a sua ressurreição também foi a nossa ressurreição. his resurrection was also our resurrection. Não somos mais velhas criaturas, mas somos agora nova criatura. We are no longer the old creation, but we are now a new creation. Se a morte de Cristo foi a nossa morte, então não podemos viver pecando. So if Christ's death was our death, we cannot go on sinning. É imperativo, é uma ordem. Cristo morreu e ressuscitou. Vós deveis morrer para ser ressuscitados. It's a commandment. Christ said, you should die so that you may be risen. Amados, o mundo e o sistema no qual vivemos ensina-nos algo, ensina-nos algo que nos tira da presença de Deus. So the world in which we live
teaches us things that take us away from the presence of God. Não tem nada a nos oferecer. It's got nothing to offer us. E olha o que João escreve acerca disso. And look at what John writes about 1 João this. capítulo 5, versículo 19. 1 John chapter 6 verse 19. Não, 1 João capítulo 5, verso 19. 1 John chapter 5 verse 19. I'm writing new Bible. João diz o seguinte, que este mundo jaz no maligno. John says that the world lives in sin. Ou seja, ele está dizendo, não há nada neste mundo que pode ser atrativo para os cristãos. It's actually, John says, this world is dead in sin, so there's nothing that it can offer. É um mundo que está perdido e sob a ira de Deus. It's a world that is lost in the wrath of God. Está sob a ira de Deus. It's under the wrath of God. Amados, isso é muito sério. It's very serious. Pensa, como vai ser o dia do juízo? O mundo todo sob a ira de Deus, exceto aqueles que Deus o chamou para si. Imagine the day of judgment, the whole world under the wrath of God, except for those that he chose to himself. E agora eu imagino que você deveria estar explodindo de alegria, porque Deus te chamou para si. Você não vai estar sob a ira dele. Now you should be jumping for joy because you will not be under the wrath of God because you were chosen by him. Porque se você não está feliz no seu coração, isso diz que você está morto nos seus delitos e pecados. Because if you don't feel this joy of the Lord, then you are dead in your sin. É sério o que a palavra de Deus nos diz, amados? It's very serious what the word of God is saying. Ou estamos vivos e glorificamos a Deus, ou estamos mortos e vamos sofrer a condenação e a ira de Deus. We are either alive and live for God, or we are dead and we will suffer the judgment of God. Deus nos chamou para uma nova vida. God calls us to a new life. Deus nos chamou para glorificar o seu nome. He calls us to glorify his name. Deus nos chamou para sermos diferentes. He calls us to be different. Não somos como os do mundo. We are not like those in the world. Somos agora imagem de Deus. We are now the image of God. Pera lá, pastor, como somos imagem de Deus se todos são imagem e criaturas de Deus? How can we be the image of God if everyone is the image of God? Vocês lembram que quando a queda veio, You remember that when the fall came, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. we were all separated from the glory of Mas God. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou o seu Filho para nos remir, But in his infinite mercy, God sent his son to redeem us, para nos trazer novamente ao plano original, to bring us back to the original plan, a imagem e semelhança de Deus. the image and resemblance of God. Amados, o presente século nos separa de Deus, This time separates us from God. pois ele é contrário à vontade de Deus. Ele é contrário à palavra de Deus. Because it's contrary to the word of God, to the will of God. Precisamos entender que não podemos viver sob o domínio do pecado. We can no longer live under the dominion of sin. Devemos viver sob o domínio de Deus, We should live under the dominion of da God, graça de Deus, of the grace of da God, bondade de Deus, of the goodness of da God, direção de Deus, of the direction of God, do amor de Deus. of the love of God. Lloyd Jones, Dr. Lloyd Jones diz: Dr. Lloyd Jones says, não podemos nos esquecer que o domínio do pecado significa o seu governo, o seu poder e a sua esfera de ação. we cannot forget that the dominion of sin means its governance, its power, and its sphere of action. E é interessante que a graça de Deus significa a mesma coisa, And the grace of God means the same thing. Isn't that funny? só que a partir de uma outra ótica. But through a different lens. Sobre o poder, a influência, a força, o poderio, a dinâmica e o governo de Deus sobre as nossas vidas. Under the strength, the power, the dominion, the A grace, dinâmica da graça the dynamic of grace, e o governo de Deus sobre as and nossas the vidas. governance of God over our lives. Em outras palavras, está falando assim, a sua vida não é sua.
In other words, it's saying your life is no longer A yours. sua vida é de Deus e deve glorificar a Deus. Your life is God's and should glorify A minha God. vida não é minha. My life is no longer A minha mine. vida é de Deus e eu devo glorificar a Deus. My life is God's and I should Os meus glorify passos Him. devem glorificar a My Deus. steps should glorify Os Him. trabalhos o trabalho das minhas mãos devem glorificar a The Deus. work of my hands should glorify God. Porque se não glorificar a Deus, Because if it doesn't glorify eu God, não estou fazendo para Ele. I'm not doing it for Eu Him. não estou servindo a Ele. I'm not serving Him. Porque servir a Deus não implica em vir apenas no domingo na igreja. Because serving God doesn't mean coming to church on Sundays. Servir a Deus implica em viver a Deus todos os dias e todo o tempo da sua vida para Ele. Serving God means living for God every day and in every situation of your Pastor, life. mas isso é muito difícil. But that's very hard, Pastor. A Bíblia não disse que seria fácil. The Bible didn't say it would be easy. Jesus não disse que seria fácil. Jesus didn't say it would be easy. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Do you remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Eles foram cativos para a Babilônia, They were captives in Babylon junto com Daniel. with Daniel. Eles estudaram a cultura da Babilônia, They studied the culture of Babylon porque eles tinham que estudar para servir o rei da Babilônia. because they needed to study to serve the king of No Babylon. entanto, eles eram diferentes aonde eles estavam. But they were different where they were. Eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. They were in the world but were not of the world. Eles estavam naquela nação, mas eles não eram como os daquela nação. They were in that nation but they were not like those of that Eles nation. eram diferentes. Eles glorificavam a Deus com as suas vidas. They were different. They glorified God with their lives. E assim deve ser a nossa vida. And that's how our lives should Nós be. devemos viver sob a dinâmica da graça e governados por Deus. We should live under the dominion of grace and governed by God. Deus é Deus, amados. God is God. E nós somos os seus servos e criaturas. And we are His servants and His Nós não creation. podemos confundir as coisas. We can't confuse things. Deus nos chamou para a sua glória e para servi-lo. God calls us to His glory so we can serve Him. Nós devemos de ser dominados pela graça de Deus. We need to be governed by the grace of God. Deus é Deus. God is God. Em outras palavras, os cristãos devem viver dominados por esta graça em Deus para que Cristo seja glorificado. So Christians have to live under this grace so that the Christ will be glorified. E como nós vamos glorificar a Cristo? And how can we glorify Christ? Não vivendo pecando. Not continuing in a life of sin. As pessoas pensam que pecar é simplesmente a pecados. Como que eu vou voltar para? Há um pecado que todo mundo fala, nossa, isso é muito forte. People think of sin as something that everyone looks at and says, God, this is really bad. Como prostituição, Like prostitution, como assassinato, like murder, como roubo. theft. São pecados que estão evidentes. There are sins that everyone recognizes. E o pecado de omissão? But what about omission? Aquilo que só você conhece. The ones that only you know. Aquilo que você deixa de fazer para glorificar a Deus. The things that you don't do to glorify Aquilo God. que você deixa de anunciar para glorificar a Deus. The stuff that you don't announce, that you don't witness to glorify Muitas God. vezes nós omitimos a palavra de Deus porque temos medo. Many times we hide from the word of God because we're afraid. É tão pecado quanto a prostituição. It's as much a sin as prostitution. É tão pecado como se nós adentrássemos um lugar e matássemos as pessoas. It's as much a sin as going somewhere and killing people. Porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Because for God there isn't small sin and big sin. Para Deus existe aqueles que estão separados da sua glória e são merecedores da ira. There are only those who are separated from His glory and under His wrath. Precisamos entender isso. We need to understand this. Deus nos chamou para uma nova vida, amados. God calls us to a new life. Deus nos chamou para sermos realmente vivos. God calls us to be truly alive. E é interessante que a vida não diz respeito só a este momento em que estamos vivendo. And life doesn't just it doesn't just concern the time in which we live in. Diz respeito à vida para a eternidade. It's about eternal life. Aonde vamos passar a nossa eternidade? Where will we spend eternity? Sob o tormento ou sob o gozo? Under torment or under joy? A Bíblia é clara, existem dois caminhos, uma porta larga e espaçosa e uma porta estreita que conduz à vida eterna. The Bible is very clear. There's a narrow gate and a wide gate.
Nós precisamos adentrar pela porta estreita que conduz à vida eterna. We need to go through the narrow gate that Porque leads to eternal quando life. fizermos isso, nós vamos glorificar a Deus. Because when we do this, we will glorify God. Precisamos entender de uma vez por todas que no momento em que nos tornamos cristãos, We need to understand that once and for all, from the time we become Christians, ficamos mortos, completamente mortos, para o domínio do pecado. we are dead. We are totally dead to the dominion of sin. Somente assim nós vamos poder dizer o que Paulo disse. Only then will we be able to say what E Paul eu já li says. isso aqui, Gálatas 2:20. And I've read this before, Galatians 2:20. Estou crucificado com Cristo. I am crucified with Christ. Logo já não sou eu quem vive, Therefore, no longer I, mas Cristo vive em mim. but Christ lives in me. E esse viver que agora tenho na carne, And this life that I now have in the flesh, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. I live for the Son of God who died and was crucified for me. Estamos crucificados com Cristo. We were crucified with Christ. Se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. If we died with Christ, then we believe that we live with Him. Se estamos em Cristo, morremos com Ele e também com Ele ressuscitamos. If we are in Christ, we died with Him and we rose again with Him as well. Então nós devemos viver para Ele, com Ele, não só agora, não só no porvir, mas na vida aqui e agora. So we need to live for Him, not just now, but what's to come and forever. Amados, sua morte é a nossa morte. His death is our death. Sua ressurreição também é a nossa ressurreição. His resurrection is also our resurrection. Ser ressuscitado com Cristo diz respeito à renovação da vida interior, Romanos 12:2. Being sua ressurreição? Romanos 12:2. Romans 12:2. O que diz em Romanos 12:2? What does Romans 12:2 say? Abra um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Just a few pages on from your Bible. Nós já tivemos esse texto como tema do ano para nós. We had this text as the annual verse for us before. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is the good, pleasing and perfect will of God. Então eu pergunto, como podemos viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus se a nossa mente não está renovada? So I ask you, how can we live the good, pleasing and perfect will of God if we don't have a renewed mind? É impossível. It's impossible. É impossível. It's impossible. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar, que nós não vamos falhar. That doesn't mean that we will no longer sin, that we will make no mistakes and that we are perfect. Mas isso diz que nós temos a quem nos prostrar e clamar o seu perdão e a sua misericórdia. But it means that we have somebody to whom we can bow down and ask for forgiveness. Porque somos humanos. Because we are humans. Porque somos herdeiros da queda. Because we inherited the fall. Temos a natureza pecaminosa em nós. We have a sinful nature in us. Não há nada de bom em nós. There's nothing good in us. Nada que façamos é bom. Nothing that we do is good. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos aceita. But God, in His infinite mercy, accepts us. Deus nos atrai para Ele. He attracts us Deus to nos Him. chama para Ele He calls us to Him para vivermos a boa, So we a can perfeita e a agradável vontade de Deus. so we can live the good, pleasing and perfect will of God. Deus é Deus, amados. God is God. Ressuscitar com Cristo diz respeito à renovação da vida interior. Rising with Christ is about the regeneration of you on the inside. Diz respeito à renovação que será plena no porvir, quando Ele vir em glória. It will be fulfilled when He comes, this regeneration. It will be fully fulfilled when He returns. Precisamos entender que estamos em um processo de santificação. We are in a process of sanctification. E neste processo inclui o tópico ser regenerado e deixar de fazer o que não agrada a Deus. This is about being regenerated to stop doing what displeases God. E caminhar para Ele, para a glória, para Ele.
and walk towards him to his glory. No entanto, se já experimentamos esta vida plena do porvir aqui e agora, But we need to experiment this life that is to come now. é o que nós chamaríamos na teologia sistemática de o agora e o ainda não. It's what we call in theology now and not yet. Por quê? Porque eu já começo a viver, mas não na sua totalidade. Because it's what I've started living, but not in its fullness. Eu vou viver plenamente quando ele vier em glória e nós teremos um corpo transformado como o dele. I will live in its fullness when he returns and I'm transformed in his glory. Deus nos chamou do mundo de trevas para vivermos para um mundo para a sua glória. God calls us from a world of darkness to live in his glory. Nós precisamos entender isso. We need to understand this. Não somos do mundo, We are not of the world, mas estamos. but we are in the world. Devemos viver de forma digna do evangelho. We need to live in a manner that is worthy of the gospel. Na carta de Paulo aos Coríntios, vemos que muitas vezes podemos desanimar, mas não devemos desanimar. The letter to the Corinthians shows us that we should not despair. Todos nós Or temos lose faith. situações diferentes na vida, We all have different situations in life, mas essas situações não podem nos desanimar. but they can't bring us down. Se nós colocarmos a vida de cada um paralelo aqui, ninguém é igual a ninguém. If we put everyone's lives next to each other, nobody's life is the same as the other. Uns vivem de uma forma, outros de outra. Some live in one way and others in another. Uns têm uns problemas, outros têm outros. Some have some problems and others another. Mas isto não deve desanimar os crentes. But that cannot take away your joy. Ainda que o nosso homem exterior venha se desviar, Even if our outer being may turn away, mas o homem interior se renova dia após dia para a glória de Deus. but the internal man renews itself day after day for God. É o que Paulo diz, estou em uma dualidade. It's what Paul says, I'm in duality. Faço o que não quero, I do what I don't want mas to o do, que quero eu não faço. but what I do want to do, Paulo I sabia don't do. disso. Paul knew E this. Paulo era Paulo. And Paul was Paul. Ele viu Cristo ressurreto e glorificado. He saw Christ, the risen Christ. Nós precisamos lembrar que Paulo era um serial killer. We know that Paul was a serial killer. Paulo matava, exterminava os cristãos. Paul killed Christians. He went around killing Christians. No entanto, Deus o regenerou. But God regenerated him. E ele foi o maior bandeirante do evangelho. And he was he carried the Christian flag the highest out of any O apostle. maior pastor, The greatest o pastor. maior missionário, The greatest missionary. o maior servo de Deus na face da terra. The greatest servant of God in this earth. Só para nós entendermos um pouquinho, Just so we understand a little. nós temos 27 livros no Novo Testamento. We have 27 books in the New Testament. 13 desses 27 são de Paulo. 13 of those 27 were written by Paul. Tirando os evangelhos, que tem 3 evangelhos que é conhecido como sinóticos, Apart from the Gospels that are known as synoptic, 3 of them, todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo. the whole of the New Testament was written by Paul. Em outras palavras, se não fosse os evangelhos de Paulo, não teria o Novo Testamento. In other words, if we didn't have the Gospels and Paul's letters, we would have no New Testament. Mas ele era um serial killer. But he was a serial killer. Ele matava os cristãos. He killed Christians, Mas Deus o transformou. but God transformed Como him. Deus nos transformou. As God transforms Como us. Deus nos chamou. As God called us. Isto é a misericórdia de Deus, queridos. This is the mercy of God. Isso é a bondade de Deus. This is the goodness of God. Pelas misericórdias de Deus recebemos a riqueza da sua glória. By the mercies of God, we receive the riches of His glory. Somos fortalecidos por seu poder mediante o seu Santo Espírito. We are strengthened by His power through the Holy Spirit. Pois ele habita em nosso coração e pela fé estamos arraigados e alicerçados em seu amor. And because He lives in us, and by His power, we are rooted in Christ. A fim de que compreendemos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. So that we can understand the width, the depth, the height, and the A largura, a altura, o comprimento. and the depth profundidade.
of the love of Christ that exceeds all understanding, para que conhecemos a plenitude de Cristo. so that we can understand the fullness of Christ. Olha que privilégio. Isn't that privilege? Conhecer a plenitude de Cristo. To understand the fullness of Christ. É um privilégio para nós. It's a great privilege for us Conhecer a plenitude de Cristo. to know the fullness of Christ. Viver com Cristo é despojar-se do velho homem que anseia e deseja as coisas do pecado. To live for Christ is to do away with the old man that wants to do the things that displease God. Devemos viver para Cristo, We need to live for Christ. louvando, exaltando, glorificando. Worshiping, exalting his name. A vida cristã The Christian life é uma vida para o louvor da glória de Deus. is a life for the glory of God. Morremos para o pecado, We are dead to sin, mas estamos vivos para Deus. but we are alive in God. Como filhos de Deus As children e of God, discípulos de Jesus Cristo, devemos considerar o que Paulo diz no versículo 11. as Do children capítulo of God and 6. disciples of Jesus, we need to consider what Paul says in verse 11, 11 do capítulo 6 de Romanos. of chapter 6 of Romans. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. In chapter 6:11, it says, "In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ." Em primeiro lugar, nós devemos considerar que estamos mortos. Firstly, we need to consider ourselves dead. Mortos para o pecado. Dead to sin. Mortos para as coisas que não glorificam a Deus. Dead to the things that don't glorify God. Isto é, devemos responder não devemos responder ao estímulo do pecado. So we should not respond to the incitement of sin. O pecado vai vir, Sin will come. a tentação vai vir. Temptations will come. Devemos lembrar que Deus não tenta ninguém. We need to understand that God Deus doesn't tempt anyone. prova os crentes, é diferente de tentação. God tests Christians. It's different from temptation. Muitas pessoas pensam que Deus tenta as pessoas. Não, Deus Many não tenta people ninguém. think that God tempts people, but He doesn't. He doesn't tempt them. Deus prova os crentes. He tests Christians. Como ele provou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. As He tested Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Como ele provou Jeremias, como ele As provou Jeremiah, Isaías. Isaiah, Como ele provou os apóstolos. and all the apostles. Como ele provou os cristãos no ano 100 da era cristã. As He tested the Christians in the first century. Que muitos eram comidos por leões nas arenas. Where many were eaten by lions, Mas não negaram a fé. but they never denied faith. Eles eram provados. They were tested. Eles não eram tentados. They were not tempted, No entanto, eles ficaram firmes. but they remained firm. No entanto, eles deram testemunho da sua firmeza em Cristo. And they testified to their belief in Christ. Então nós temos que fazer essa diferença. Deus nunca vai tentar um cristão, So we need to make this distinction. God will never tempt Christians, mas Deus pode provar os cristãos. but He may test Christians. Muitos cristãos passam por provação dia após dia. Many Christians go through tests and trials day after day. Precisamos entender isso. We need to understand this. Talvez você está passando por uma provação Maybe you're going through a trial que nem você compreende. that not even you understand. Permaneça firme. Remain firm. Creia em Deus. Believe in Christ. Ele é o autor e consumador da sua He is fé. the author and finisher of A your sua vida não é só para agora. Your life is not just for A sua now. vida é para a eternidade, para glorificar a Deus. Your life is for eternity to glorify God. Porque na eternidade você vai estar continuamente louvando, continuamente adorando, continuamente servindo. É o que a Bíblia diz. Because you, in eternity, you continually praising, you continually honoring, and continually serving God. O céu não vai ser monótono. Heaven will not be O monotonous. céu é dinâmico. It's dynamic. Você vai servir a Deus continuamente. You will continually serve God Por amor. for love, Por amor. out of love, Porque Ele deu-se por si. because He gave Himself. Ele deu a sua vida por você. He gave His life for you. Ele não pensou duas vezes. He didn't think twice. Vocês lembram quando Jesus está na sua oração no Getsemane? Do you remember when Jesus is in Gethsemane and he's praying? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Father, if possible, Contanto, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Father, if possible, take away may this cup pass from me, but not my will, but yours be done.
Jesus sentiu antes mesmo de estar no Calvário que ele ia passar. Jesus felt, even before he went to Calvary, what was about to happen. Alguns historiadores chegam a dizer que foi por isso que ele suou gotas de sangue, de tamanha agonia que ele tinha. And many historians believe that this is why he sweated blood, because he was in such agony. Porque ele viu antes mesmo de estar na cruz. Because he saw what was going to happen even before he went to the cross. Ele viu os flagelos, tortura. He saw torture. Ele viu o que ele ia passar. He saw what was going to happen. Ele viu o que ele iria sofrer. He saw what he was going to suffer. Para a sua libertação. For your freedom. Para a sua libertação. For your freedom. Para a minha libertação. For my freedom. E ele não voltou atrás. And he didn't turn back. Ele foi até o Calvário. He went to Calvary. Ele conduziu a sua própria cruz. He carried his own cross. Por amor. For love. Por amor, ele conduziu a sua cruz. Out of love, he carried his cross. Olha o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz da vida cristã. Look at what Reverend Hernandes Dias Lopes says about salvation. Ele diz que a nossa vida pode ser vista como uma biografia em 2 volumes. He says that our lives can be seen as an autobiography in 2 volumes. O primeiro volume, the first one, ele conta a história do homem antes de Cristo. It talks of the story of the man before Christ. Ou seja, o velho homem. The old man. A velha natureza. The old nature. O homem pecador. The sinful man. O homem maldito. The cursed man. O homem da iniquidade. The iniquidade. The man of iniquity. O homem que não faz nada de bom. The man that does nothing right. Tudo que ele faz não glorifica a Deus. Everything he does doesn't glorify God. O segundo capítulo da história, the second chapter of the story, conta-nos acerca de um homem renovado e transformado. Talks of a man that has been renewed and transformed. O homem que agora está vivo plenamente. The man that is now alive in its fullness. Porque ele ressuscitou com Cristo. Because he rose again with Christ. Porque ele ressuscitou com Cristo. Because he rose again with Christ. O velho homem tem muitos sinônimos falando acerca dele. The old man has many things that talk about him. Mas o novo homem, but the new man, ele ressuscitou com Cristo. He rose with Christ. Ele ressuscitou com Cristo. He rose again with Christ. Paulo está ensinando aos crentes de Roma e também a nós. Paul is teaching the believers in Rome and also to us. O que nós cristãos que morremos de fato, that as Christians who truly died, para o pecado, died to sin. Em vez de vivermos na velha natureza, devemos viver a nova natureza. Instead of living in the old nature, we need to live in the new nature. Devemos viver eternamente para a glória de Deus. We need to live eternally for the glory of God. Isso se aplica a nós, amados. And this applies to us as well. Nós devemos morrer enquanto vivemos. We need to die as we live. Devemos viver sob o domínio da graça de Deus. We need to live under the dominion of the grace of God. Servindo a Deus. Serving God. Servindo aos irmãos. Serving the brothers and sisters. Sendo uma voz que ecoa para a eternidade. Being a voice that echoes through eternity. Eu vou te fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. I'm going to ask you a question and you should answer this to yourself. Qual é o legado que você vai deixar para os teus? What legacy are you going to leave to your own? Qual é o legado que as pessoas vão falar acerca de ti? What legacy are people going to speak about you? Muitos homens deixaram maravilhosos legados. Many people left wonderful legacies. Deus nos chamou para sermos um legado. God calls us to be a legacy. Para glorificarmos o seu nome. To glorify his name. E quando as pessoas lembrar de ti, and when people remember you, eles têm que se voltar para Deus. They need to turn to God. Porque o seu legado é acerca de Deus, não é acerca de você. Because your legacy needs to be about God and not about yourself. Não é acerca da sua vida. It's not about your life. É acerca de Deus. It's about God. Se você vai para uma universidade, if you go into university, você vai para a universidade para a glória de Deus. You go to university for the glory of God.
Se você vai para um trabalho novo, você vai para um trabalho novo para a glória de Deus. If you're going to a new job, you go to a new job for the glory of God. A sua vida é para Deus. Your life is for God. Poucas pessoas sabem que as maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Vocês sabiam disso? Few people know that the biggest universities in the world were created by Christians. Oxford, Cambridge. Tanto nos Estados Unidos como aqui, todos os seus fundadores são cristãos. Even here as well as in the States, most of the founders were Christians, Em especial os puritanos. especially the Puritans. Por que eles eram conhecidos como puritanos? Why were they known as Puritans? Porque eles se purificavam da vida, do mundo e viviam para Deus. Because they purified themselves from the world and lived for God. A vida deles era para Deus. Their life was for E God. eu pergunto, é difícil? And I ask you, is that hard? É claro que é, pastor. Of course it is, Mas não é impossível. but it's not impossible. Lembre-se que Jesus diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Remember that Jesus said, I will remain with you until the end of days. Se nós nos apoiarmos na força do nosso braço, If we rely in our own strength, será impossível. it will be impossible. Mas se nos apoiarmos na força do braço de Deus, But if we rely on the arms of God, the strength of God, não há algo impossível. then it won't be impossible. Lembram qual era uma das orações de Israel? Do you remember one of the prayers of Israel? Que Deus era o braço forte que os livrou da mão do Egito pela força do seu braço? That God was the strong arm that freed them from Egypt through his mighty arm. É esse Deus que você serve. This is the God whom you serve. É esse Deus que te amou. This is the God who loved you. É esse Deus que te chamou. This is the God who called you. Viver para Deus significa morrer para todas as coisas a fim de que no futuro você cesse de pecar plenamente. Living for God means to die for all the things so that in future you may live away from sin. Cesse de pecar. Stop sinning. É viver num contínuo progresso de mortificação do pecado. It's living in a continuous process of death of sin. Até que o pecado seja de uma vez por todas erradicado das nossas vidas. Until sin is totally eradicated from our lives. Paulo demonstra que assim como Cristo ressuscitou para uma vida incorruptível, também devemos viver uma vida incorruptível. Paul says that as Christ rose to an incorruptible life, we should also live an incorruptible life. Nós, os crentes regenerados, devem ser incorruptíveis. Us, believers who have been regenerated, need to be incorruptible, need to live lives incorruptible. Guiados por toda uma vida de santidade e justiça realizada pelo Espírito Santo. Guided by a life of justice through the Holy Spirit. Não é fácil, amados. It's not easy. Não conseguimos por nós mesmos. We can't do it in our own strength. Somos pecadores. We are sinners. Somos merecedores da ira. We deserve the wrath of God. Não merecemos nada. We don't deserve anything. Mas Deus nos salvou. But God saved us. Deus nos chamou. God called us. Isso é a maior maravilha que um homem pode receber, uma mulher pode receber. Esse é o maior presente. And this is the greatest gift, the greatest wonder that a man or a woman can receive. Livres da ira, Free from wrath, sob agora a graça de Deus. under the grace of O God, amor de Deus. the love of God, A bondade de the Deus. goodness of God. Olha que maravilha. Isn't that wonderful? É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. That's how God works in our lives. Vamos errar? É claro que vamos. Are we going to sin? Of course Vamos we are. falhar? É claro que Are we vamos. going to fail? Of course we are. Mas devemos lembrar aquilo que Jesus disse para todos aqueles que ele curava. But we need to remember what Christ said to all of those that he healed. Vai e não peques mais. Go and sin no more. Salvos por Cristo. We were saved by Christ. Salvos. Saved. Devemos servi-los com dignidade. We need to serve him with dignity. Não podemos errar. We can't get it wrong. Devemos olhar para a cruz e saber o que ele fez foi de uma vez por todas. We need to look at the cross and know that what he did there was once and for all.
Viver para a glória de Deus é muito além do que vivemos. Living for the glory of God is far beyond what we Viver live. para a sua glória diz algo muito superior do que vivemos. Living for His glory speaks of something far superior from what we Ou live. nós somos filhos de Deus, We ou are- nós somos filhos da ira. We are either children of God or children of the wrath. Quem somos? Who are we? Qual é a nossa identidade? What is our identity? Eu creio e espero que nós somos filhos de Deus. I believe and I hope that we are children of Porque God. Ele in nos fact. chamou para ser os seus filhos. Because He calls us to be His Ele nos children. chamou, Ele nos adotou por causa de Jesus Cristo como filhos de Deus. He called us and He adopted us because of Jesus Christ as children of God. Nós fomos enxertados na oliveira. We were grafted into the vine. Nós fomos enxertados na oliveira. We are grafted into the vine. Agora nós podemos dizer que somos filhos de Deus. And now we can say we are children of God. Devemos deleitar-nos nele. We need to rejoice in Him. É assim que devemos fechar o primeiro volume e viver doravante o segundo volume para a sua glória. That's how we should close the first book and live for His glory in the second. Para isso Ele nos chamou. That's what He called us for. Para a sua glória. For His glory. Para a sua glória. For His glory. Fique em pé em nome de Jesus. Please stand in the name of Jesus. Não mais mortos, No longer dead, mas agora vivos para a glória do seu nome. but now alive for the glory of His name. Cristo nos chamou para a vida. Christ calls us to life. E é para a vida que vamos viver. And it's for life that we should live. É isso que eu quero para vocês. That's what I want for you. É isso, e eu tenho plena certeza que o pastor Leandro quer para vocês. I am sure that this is what Pastor Leandro wants from you. O pastor for you. Macmillan quer para vocês. Pastor Macmillan wants for you. Os pastores que assumem esse púlpito para compartilhar da sua palavra com vocês, é isso que eles querem. All the- Vivam para a glória de All Deus. the preachers that take this pulpit, I'm sure this is what they want, that you would live for the glory of God. Vivam para a glória de Deus. Live for the glory of God. Não vivam para si. Don't live for yourselves. Vivam para Ele. Live for Him. Senhor, nós Lord, somos tão pequenos, we are so small, tão falhos, ó Pai, so weak, tão depravados, ó Pai. so depraved. Não há nada de bom em nós. There is nothing good in us. O Senhor nos remiu de tal maneira, Pai. You redeemed us in such a way. O Senhor nos purificou na cruz do Calvário, Senhor. You purified us in the cross of Calvary. Mas muitas vezes nós tornamos a voltar, ó Pai, para a velha vida. But many times we go back to our old lives. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Have mercy on us, Father. Tem misericórdia, pois somos pecadores, ó Deus. Have mercy because we are sinners, Lord. Mas cremos que Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Pai. But we know that you are the author and finisher of our faith, Father. Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que nos chama, Tu és o Deus que nos envolve nos Teus braços. You are the God who strengthens us, who calls us and embraces in your arms. Ah, Senhor, como precisamos de Ti. Oh Lord, how we need you. Como precisamos de ter a mente renovada dia após dia, Senhor. How we need to be renewed day after day. Como precisamos, ó Senhor, sermos entregues à Tua palavra. How we need to be given to your word. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Oh Lord, we need you. Para olharmos para este mundo, Senhor, e abençoarmos esse mundo com as nossas atitudes em Ti, Pai. So that we may look at this world and bless the world with our attitudes in you, Father. Que a nossa voz possa ecoar, ó Senhor, não somente aonde estamos, mas aonde passarmos, ó Pai. That our voices may echo not just where we are, but wherever we may go. Ah, Senhor, que privilégio é poder Te servir. Oh Lord, what a privilege it is to be able to serve Que you. privilégio é poder dizer que agora não estamos mais mortos, mas estamos vivos para a Tua glória. What a privilege it is to be able to say that we're no longer dead, but we are alive in your glory. Mas que responsabilidade, Senhor, é viver para a Tua glória em um mundo caído, em um mundo perdido. But Lord, what a responsibility it is also to live for your glory in a fallen and sinful world. Ah, Senhor, são muitos olhos que nos veem dia após dia. Father, there's so many eyes that look at us day after day. Muitas pessoas tecem julgamentos acerca do Seu povo. Many people pass judgment on your people. E muitas vezes com razão, Senhor. And many times with Ah, reason. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia.
But Father, may you have mercy. Que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor de fato, Senhor, haja, Senhor, sobremaneira em nossas vidas. But that you may cleanse us, that you may purify us, and that you may act in such a mighty way in our lives. Ah, Senhor, como eu creio na sua palavra, e eu creio nisso, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de completar. Lord, how I believe your word, how I believe that you started the good work in us will finish it. Conforme Paulo diz ao Senhor nos primeiros capítulos da sua carta, ele diz que o Senhor nos justificou. As Paul says in his letters, he says that you justified us. Mas ele abre esse parênteses ao Senhor para falar acerca da regeneração, que não devemos viver mais no pecado. But he opens this bracket and he says that we should no longer live in sin. Porque o Senhor nos justificou. Because you justified us. O Senhor nos justificou. You justified us. Senhor, que essa justificação possa ser vista na vida de cada crente. That this justification may be seen in each Christian's Em life. nossas vidas, ó Senhor, que as pessoas possam ver quão diferentes estamos, não para a nossa glória. That people may see how different we are, but not for our glory, Para a sua glória, but Senhor. for your glory, Lord. Para a sua glória, For Senhor. your glory. Abençoa o teu povo. Bless your people. Derrame a sua bondade sobre o teu povo. Pour your goodness on your people. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. In the name of Jesus. É o que eu te peço. Is what I ask. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém, Senhor. Amen. Amém, queridos. Que Deus muito vos abençoe May neste God dia, bless us mightily this day e sempre. and forever. Amém.